Pessoas estavam correndo de medo. Um astronauta no espaço estava olhando para a Terra sendo coberto por uma coisa negra. Os monstros começaram a aparecer, e uma criança estava olhando para o céu. Enquanto tudo isso acontecia, um ser místico observava tudo da Lua. Após todos esses acontecimentos, um grupo estava em frente determinado a enfrentar todos esses monstros. Nossa história começa com uma alta torre de pedra em um asilo situado em seu topo. Nosso protagonista sobe as escadas para chegar até ela. Uma vez no topo, ele se pergunta frustrantemente por que sempre acaba lá quando sonha. Ele suspira, percebendo que já se passaram 5 anos, mas ele ainda estava lá, sonhando com aquele maldito asilo. Todos os dias ele se aventura lá dentro, sentindo como se o asilo estivesse sempre o chamando, mas nunca permitindo sua entrada. Toda a situação lhe parece bizarra. Ele bate com força na porta maciça, gritando para que alguém lá dentro reconheça sua presença. Ele reconhece que nesse sonho, desprovido de lógica, qualquer tentativa de dar sentido a tudo isso é inútil. Tudo o que ele pode fazer é continuar batendo dia e noite, repetidamente. Então, ele ouve uma batida em sua própria porta, acompanhada de uma voz que o incita a acordar porque é hora de comer. Ele acorda, assegurando-lhes que estará logo ali e que devem começar sem ele. Ele se senta na cama, suspirando de exaustão por ter batido naquela porta indescritível a noite toda mais uma vez. Desde aquele dia fatídico, ele se tornou não apenas mentalmente instável, mas também cego. Ou mais especificamente, sua percepção do mundo mudou. Os sons de sua tia cozinhando e de seu primo pequeno repreendendo o cachorro ecoam pela casa e o informam que o médico está esperando no escritório para ser examinado e que ele deve ir e deixar que o médico o examine. Ele responde com um sorriso tranquilizador. E então tudo bem. O médico pede que ele confirme se é Lin Ki e se tem 17 anos de idade. Ele responde afirmativamente. O médico pergunta sobre o acidente que causou sua doença mental e seguir há uma década. Lin Ki explica que tudo começou naquela noite, há 10 anos, enquanto estava no telhado, olhando para a lua. Ele ficou surpreso porque viu um anjo, vestido de uma névoa dourada, abrindo 6 asas douradas. O médico pergunta se era um serafim, e ele concorda, explicando que, desde aquele dia, não consegue mais abrir os olhos. Enquanto o médico se prepara para documentar seu estado mental, Lin Ki interrompe, revelando que tudo o que ele compartilhou é simplesmente sua imaginação. O médico faz uma pausa, visivelmente confuso. Lin Ki continua explicando que ele simplesmente caiu do telhado, bateu a cabeça e danificou os nervos, causando a cegueira. O médico pondera por um momento antes de reconhecer sua compreensão. Em seguida, ele classifica o estado mental de Lin Ki como normal. Quando o médico se prepara para ir embora, ele incentiva Lin Ki a ajustar seu estado mental e seguir em frente na vida. Ele expressa gratidão e se oferece para ir ao médico em sinal de respeito. Mais tarde, quando estão sentados à mesa comendo, seu primo mais novo pergunta se seus olhos estão quase curados. Ele confirma, explicando que, embora seus olhos estejam melhorando, ele ainda sofre de fotofobia. Sua tia o aconselha a não se preocupar com os olhos e a ir com calma. Evitando se esforçar demais, ele simplesmente responde que está tudo bem com ele e o informa que sua transferência de escola já havia sido resolvida. Mas ela lhe perguntou se ele havia realmente pensado nisso. Ele respondeu que não havia e que seus olhos estavam se curando. Portanto, se ele quisesse ir para a faculdade, ele tinha que estar na mesma linha de partida que os outros. Sua tia lhe disse docemente que não havia problema se ele não conseguisse entrar na faculdade porque ela cuidaria dele por toda a vida. E seu priminho também lhe disse que cuidaria dele. No entanto, a verdade é que ele mentiu, pois seus olhos ainda não haviam se curado e ele ainda não conseguia abri-los, nem um pouco. E mesmo que ele se esforçasse muito, não conseguia abri-los. Ainda assim, ele não estava mentindo ao mesmo tempo, pois, embora seus olhos estivessem fechados, ele ainda podia ver o ambiente ao seu redor. Desde 5 anos atrás, seus olhos começaram a mudar, permitindo que ele percebesse o ambiente. Começou com apenas alguns centímetros. Depois, com o passar do tempo, ficou mais longo e mais claro, e atualmente se estende por até 10 metros. Ele sabia que, se o alcance da visão de uma pessoa fosse de apenas 10 metros, ele ainda seria, de certa forma, uma pessoa cega. Mas, para ele, esses 10 metros significavam tudo. Então ele ouviu o anjo à distância, perguntando se ele ainda estava olhando para ele. Ele suspirou e se virou para ir para a cama, sabendo que estaria batendo em seu sonho novamente, não ouvindo algo farfalhar sob seu apartamento. Um monstro atingiu o pico enquanto se escondia atrás do poste da rua. Em seguida, ele cortou o poste da rua para atingir as pessoas que o perseguiam. Os monstros fugiram enquanto as pessoas de vestes vermelhas os perseguiam. Um deles chamou o velho Zhao para pedir um sinal. O homem que estava acendendo um cigarro respondeu que o tinha recebido. Zhao inalou o cigarro e disse que as
As 3 placas de sinalização estavam todas no lugar. Em seguida, posicionou os dedos em um 3 e ativou as ruínas proibidas. Ele colocou os dedos no chão e uma luz vermelha e poderosa emergiu do subsolo ao seu redor. Ele então ordenou que ela se abrisse, fazendo com que a luz vermelha e poderosa se tornasse mais forte e disparasse para o céu, liberando uma barreira poderosa. Os monstros pararam de correr quando viram a luz vermelha bloqueando seu caminho e um deles tentou passar a mão por ela, mas sua mão se queimou. Então, alguém apareceu atrás deles e lhes disse para não se darem ao trabalho de tentar. A pessoa tirou a capa do manto e a senhora disse aos monstros que eles não sairiam daquela matriz. Os monstros olharam para ela e correram em sua direção para atacar, mas ela ficou parada e lhes disse que a eliminação estava começando agora. No dia seguinte, na escola, Lin Ki chegou com sua bengala. Uma garota olhou timidamente para ele, achando-o incrivelmente bonito, apesar de ser seu primeiro dia de aula no ensino médio. Um momento depois, Lin Ki se sentiu preparado. Em uma das salas da escola, a professora informou aos alunos que eles receberiam um aluno especial. Ela perguntou se todos poderiam dar uma mãozinha para ajudá-lo a se acostumar com a classe. Ela refletiu sobre como, no período anterior, todos os grupos sociais já haviam se formado na classe. Como um aluno transferido, a adaptação seria um desafio, especialmente para Lin Ki. Devido à sua deficiência, a exclusão que ele poderia enfrentar parecia quase inevitável. No entanto, ele não achou a perspectiva muito desanimadora, pois pensou que pelo menos poderia se concentrar nos estudos. De repente, uma garota pegou seu braço e o guiou até seu assento. Os outros alunos também o ajudaram, alguns pegando sua mochila, outros puxando sua cadeira para ele, o que o deixou chocado. Algumas horas mais tarde, depois que o professor dispensou a classe, os alunos se aglomeraram em torno de Lin Ki. Eles perguntaram de qual escola ele foi transferido, o que aconteceu com seus olhos e se foi devido a um acidente. A garota que o ajudou pela primeira vez se apresentou como Jian Qian, sendo líder da classe, e garantiu que ele poderia procurá-la para qualquer coisa. O rapaz que o ajudou com a mochila se apresentou como Li Fei e se ofereceu para acompanhá-lo ao refeitório sempre que ele quisesse comer. Outro garoto se apresentou como Liu Yuan. O protagonista se perguntou por que as coisas estavam diferentes do que ele esperava e perguntou se eles o conheciam. A garota respondeu que o professor da sala de aula os havia instruído a conhecer. Mas antes que ela pudesse terminar suas palavras, Li Fei informou que sua tia havia chegado alguns dias antes e pedido que eles cuidassem bem dele enquanto ele estivesse lá. Li Fei explicou ainda que, naquele dia, sua tia havia ficado na porta distribuindo doces um a um enquanto implorava para que cuidassem dele. Ele então imaginou a tia dizendo a todos que ele simplesmente parecia frio, mas que, na verdade, era uma criança de coração quente, o tempo todo distribuindo doces. No entanto, Jian Qian olhou para Li Fei com um olhar desconfiado. Mais tarde, o protagonista se concentrou no que o professor estava dizendo. Há cerca de 100 anos, ainda havia cerca de 200 países espalhados pelos continentes e 4 oceanos. Um dia, uma névoa interminável apareceu na Antártica. O protagonista estava pensando que não poderia deixar que os esforços de sua tia fossem em vão. O professor continuou, explicando que a névoa mística e venenosa se espalhou em um ritmo alarmante, engolfando 98% da superfície da Terra em 24 horas. Era diferente de tudo que os humanos já haviam conhecido. Além disso, nenhum dispositivo de exploração podia penetrar em sua superfície e ninguém sabia se os outros países além da névoa ainda existiam ou se eram os últimos sobreviventes. Enquanto isso, em alguns esgotos, um monstro enorme surgiu, mas antes que pudesse atacar, uma lâmina o dividiu ao meio, revelando uma mulher no centro. Mais monstros correram em direção a eles para atacar, o que levou a mulher a ordenar que seu pessoal matasse todos eles e não deixasse nenhum escapar. O vigilante noturno, o Enkimo, respondeu que entendia. A mulher gritou para sua equipe que eles só precisavam bloquear aquele esgoto e os monstros não teriam para onde escapar. Em seguida, ela brandiu sua lâmina contra os monstros, cortando-os ao meio e jogando-os para o lado. Enquanto caminhava de volta para sua equipe, ela lhes disse que não importava quantos monstros viessem, eles não seriam páreo para ela. De repente, Honging chamou o nome da mulher com medo, para avisá-la que deveria olhar para trás. O enorme monstro apareceu atrás dela e, quando ela se virou para verificar, o monstro rapidamente a esfaqueou com suas garras antes que ela pudesse reagir. Em seguida, ele a arremessou para longe. Sua equipe ficou chocada e correu em direção a ela, preocupada, gritando seu nome. Embora estivesse quase morta, ela ainda tentou relatar o erro na operação. Infelizmente, ela desmaiou antes de conseguir terminar. Enquanto isso,
Eles estavam voltando para casa, conversando sobre um psicopata que havia ceifado cerca de 10 vidas na área da cidade velha. Isso fez com que ele questionasse veementemente seu fascínio mórbido, acusando de estar apenas tentando assustar os outros. De repente, Lin Qi detectou um cheiro incomum e parou em seu caminho, pensando se seria o fedor da decomposição. Ele pediu aos outros que fizessem uma pausa e perguntou se eles também haviam detectado o odor desagradável, enquanto olhavam para um espaço aberto. O garoto concordou que ele também sentiu o mau cheiro. O protagonista mencionou que eles deveriam investigar isso. Sem que eles soubessem, não estavam sozinhos nesse local. Liu Yuan ativou a lanterna do celular. O feixe revelou uma mulher encharcada de sangue, deixando-os congelados em choque. Com medo, eles gritaram por ajuda enquanto observavam a mulher que estava sendo atacada por um monstro. A criatura jogou a mulher no chão e soltou um grito furioso contra o grupo. O quinto rapaz, superando o choque inicial, gritou para seus amigos, pedindo que não ficassem parados e fugissem. Eles entraram em pânico quando tentaram fugir, mas Lin Qi foi deixado para trás, lutando para desembaraçar a corda de sua bengala de sua mão. Felizmente, ele conseguiu se libertar e decolou, ciente do monstro que o perseguia de perto. A garota olhou para trás para procurar Lin Qi, mas ele a aconselhou a não fazer isso. Ao ver a criatura perigosamente perto de Lin Qi, ela instintivamente jogou a bolsa por cima do ombro, sem perceber que poderia atingir Lin Qi inadvertidamente. Por sorte, Lin Qi se esquivou e sua bolsa atingiu o monstro. No momento em que o protagonista estava se aproximando da saída, outro monstro se materializou e bateu violentamente em sua cabeça. Momentaneamente atordoado, Lin Qi recuperou abruptamente seus sentidos ao perceber o segundo monstro. Ele se lançou sobre ele, mas ele conseguiu se esquivar e, percebendo que sua única opção era revidar, golpeou a criatura com sua bengala. Apesar de outro golpe agressivo, o monstro conseguiu atacá-lo por trás, fazendo rolar no chão, quicar e deslizar. Durante o processo, sua panturrilha foi ferida, mas sua preocupação era outra, pois ele chamou Jiang Qian e se preocupou. Infelizmente, a garota já estava se tornando a refeição do segundo monstro. Enquanto um monstro estava ocupado devorando Jiang, outro começou a se aproximar de Lin Qi, apenas para que um terceiro aparecesse acima dele, preparando-se para atacar. Lin Qi não pôde deixar de questionar sua má sorte. Lembranças de anos de dificuldades, cegueira e o fato de ter sido rotulado de psicopata voltaram à tona. Apesar de suas adversidades passadas, ele sempre sobreviveu. Agora, quando estava pronto para virar uma nova página e abraçar um novo começo, ele foi confrontado por essas bestas grotescas. Com um grito desafiador, ele declarou sua recusa em aceitar esse destino, fazendo com que uma luz dourada brilhante irradiasse de seus olhos. Apesar do espetáculo visual, o monstro se lançou sobre ele. Um anjo, ouvindo seu choro, examinou a terra e fixou seu olhar no conflito em andamento. Ao mesmo tempo, o ataque de um monstro cortou sua panturrilha. Seus olhos se abriram, liberando uma intensa luz dourada. De repente, uma poderosa aura dourada irrompeu dele, subindo em direção ao céu com um estrondo. Enquanto isso, em algum lugar, Lao corria pelas ruas, agarrado a um poste perguntando a Hong Ying o que estava acontecendo. O Enkino informou a Zhao que a operação de eliminação havia falhado e que eles haviam sido emboscados pelo Rei das Máscaras Fantasmas. Além disso, pendurado com ferimentos graves e enfurecidos, Ao perguntou ao Enkimo quantas máscaras fantasmas haviam escapado e, se alguma, havia se infiltrado na área residencial. O homem respondeu que os 3 haviam entrado na área da cidade velha e estavam a sudoeste dele. Zhao afirmou que iria interceptá-los. De repente, Ao parou quando uma poderosa luz dourada apareceu, fazendo com que ele ficasse surpreso, imaginando se isso significava o surgimento de uma nova ruína proibida. O Enkimo e os outros também notaram a luz dourada. O homem estava ciente de que a força era imensamente forte, sugerindo que poderia ser alguém mais poderoso do que o quinto limite. No entanto, ele percebeu que a força havia alcançado até mesmo o sexto limite. Zhao retomou a corrida, pensando em como um indivíduo tão poderoso poderia surgir em uma cidade pequena. Enquanto isso, de volta à base, o homem que monitorava Lin Qi especulou que essa não era uma ruína típica de humanos proibidos, mas mais parecida com uma ruína de deuses. Ao mesmo tempo, o Código Divino 3, Miguel, chegou. O protagonista examinou sua mão, observando que fazia uma década desde a última vez que ele observou o mundo de perto. Os monstros se prepararam para atacar e se lançaram na direção dele, mas ele se esquivou do ataque, considerando-o muito lento. O protagonista observou que não apenas sua velocidade de reação, mas também seu alcance sensorial havia dobrado em um raio de 20 metros. Ele podia perceber tudo que voava no chão,
e um dos monstros saltou instantaneamente para atacá-lo. No entanto, um simples olhar dele e o surgimento de Miguel atrás de seu corpo deixaram o monstro congelado de medo. Lin Kuei girou bengala, segurou ela com força e a enfiou na cabeça do monstro. A bengala atravessou, atingindo o outro na parte de trás. O monstro caiu morto no chão. De repente, Lin Kuei sentiu uma onda de tontura e caiu, percebendo sua incapacidade de se mover. Uma luz dourada irrompeu de seu corpo, fazendo com que ele gritasse de dor. Os monstros o observaram confusos, reconhecendo que sua guarda estava baixa. Eles partiram em direção a ele para atacar. Ele estava sentindo dor, mas sabia que não poderia se esquivar do ataque dos monstros. Felizmente, alguém chegou e desembainhou sua espada. Em seguida, ele a brandiu em direção à língua do monstro, fazendo-a queimar. Zhao bloqueou o ataque do monstro, que estava prestes a atingi-lo. Isso surpreendeu Zhao, que então balançou sua espada no ar com tanta força que cortou o monstro ao meio. O protagonista observou Zhao por trás, pensando em como ele era forte e imaginando que exatamente Zhao era. Zhao informou a sua equipe que a eliminação estava completa e que eles deveriam deixar a divisão de logística limpar a área. Zhao exalou a fumaça de seu cigarro e perguntou se aquilo era legal, o que o deixou confuso. Zhao perguntou-lhe novamente, com entusiasmo, se sua jogada anterior tinha sido legal. Zhao também o convidou para participar e ser tão legal quanto ele, mas o menino recusou. Zhao ficou chocado e perguntou, por que não? E o Lin Kuei respondeu que era muito arriscado, mas Zhao ainda sugeriu que eles mudassem de lugar e tivessem uma longa e agradável conversa. Ele se apresentou como Zhao Kenshin e lhe garantiu que não era um cara mau. Lin Kuei disse a Zhao que acreditava nele e que precisava pegar sua bolsa porque seus livros didáticos ainda estavam lá. Zhao lhe disse para ir em frente e ser rápido. Mais tarde, Zhao ficou frustrado porque, apesar de usar todos os seus encantos, ele ainda não conseguiu vencer. Um momento depois, Lin Kuei chegou em casa e seu primo perguntou por que ele estava em casa tão tarde. Ele apenas respondeu que não era nada e perguntou se o primo havia terminado a lição de casa. Seu priminho respondeu que estava quase terminando. Ele se dirigiu para a escada, dizendo ao primo que estava um pouco cansado e que, por isso, iria para a cama primeiro. Ele disse ao primo para ir dormir logo que terminasse a lição de casa. Seu priminho concordou, mas ainda assim perguntou se ele estava realmente bem. Ele ficou atônito por um momento, mas, sorrindo, respondeu que estava bem e que deveria ir para a cama cedo. Em seguida, desejou boa noite ao irmãozinho. Seu primo mais novo retribuiu o gesto. Quando ele estava no andar de cima, seu primo cutucou o cachorro deles, perguntando se ele conseguia detectar o cheiro de sangue em suas roupas. Lin Kuei fechou a porta e colocou seus pertences escolares em uma cadeira. Em seguida, deitou-se em sua cama, refletindo sobre como era exaustivo lidar com tal provação em seu primeiro dia de aula. Ele sabia que o indivíduo que estava tentando recrutá-lo estava longe de ser comum. Além disso, ele suspeitava que uma grande organização se escondia atrás de Zhao, uma organização que conhecia as facetas mais obscuras do mundo deles. Embora ansiasse por descobrir o que havia acontecido, ele sabia que, uma vez que certos segredos fossem revelados, seria difícil se livrar deles. Ele não tinha nenhum desejo de bancar o herói. Seu único desejo era proteger seu lar. Quando adormeceu, ele se viu de volta ao asilo. Ele suspirou de frustração. Era uma existência amarga, lutando contra monstros durante o dia e batendo em portas em seus sonhos. Ele se aproximou da porta maciça, pronto para bater novamente. De repente, um raio atravessou o céu, pegando-o de surpresa. Ele colocou as mãos sobre a imponente porta, imaginando se ela cederia desta vez. Reunindo suas forças, ele empurrou com força. Para seu alívio, a enorme porta se abriu. O asilo também demonstrou que era um santuário para uma divindade. Lin Kuei ficou muito feliz com o fato de a porta finalmente ter se aberto. Ele entrou, exclamando que, depois de 5 anos, o asilo finalmente o estava admitindo. Ele deu uma olhada para dentro e tocou a parede. Depois notou algo estranho e ponderou porque a aparência era exatamente a mesma do asilo onde ele havia ficado. Em seguida, continuou a passear pelo interior, especulando que seu sonho era peculiar porque a arquitetura era idêntica. Ele parou em um beco e reconheceu que essa seção era diferente. Ele entrou no beco e parou em frente a uma sala adornada com símbolos, questionando se o asilo realmente abrigava o ser divino. Ele girou a maçaneta da porta e ficou surpreso quando ela girou sozinha. Os símbolos nela brilhavam e, quando a porta se abriu, uma forte luz dourada emanou de seu interior. Ele ficou surpreso ao descobrir uma senhora sentada tristemente na cama. Ele percebeu que a mulher parecia ter um tamanho incomum. Ela estava quieta e triste. Então, ele decidiu se apresentar e perguntar sobre a identidade dela. De repente, o sistema informou que a mulher se chamava Patin NYX e que sua missão era ajudar NYX a se recuperar de doenças mentais. Quando o progresso de recuperação dela atingisse as porcentagens padrão de 1%, 50% e 100%, ele teria a oportunidade de obter uma parte do poder dela. Além disso,
O progresso atual da mulher estava em 0%. Ele então se perguntou se estava correto em sua suposição de que NYX era a deusa da noite da mitologia grega. Ele se referiu ao sistema, mas de repente o sistema encontrou um erro e esclareceu que NYX é de fato a deusa da noite na mitologia grega e um dos 5 deuses originais da Gênese como a personificação da noite. NYX ocupa uma posição elevada entre os deuses e é uma das mais poderosas da mitologia grega. Seu poder é tão imenso que ela pode derrubar mortais e deuses simultaneamente. Isso fez questionar se uma deusa poderosa como NYX também poderia sofrer de doença mental e, em caso afirmativo, qual doença ela tinha e como ele poderia curá-la. Ele a examinou minuciosamente, perguntando-se se sua aflição era depressão, toque, esquizofrenia ou transtorno delirante. Ele então perguntou se ela podia ouvi-lo e entendê-lo. De repente, NYX chamou seu filho em voz alta. Ela então olhou para ele, mas ele estava perplexo com o fato de uma deusa grega poder falar chinês. As lágrimas escorreram pelo rosto de NYX enquanto ela declarava alegremente que finalmente havia encontrado seu filho. Ele ficou atônito e chocado. Ele sabia que tinha sido criado pela tia e não se lembrava de seus pais biológicos, o que o levou a questionar se NYX era de fato sua mãe. Ela pulou animada para abraçá-lo, mas quando ele abriu os braços para retribuir o abraço, ela passou correndo por ele, deixando-o atônito e sem palavras. Ele se virou lentamente para observá-la e a viu abraçando um baixo, referindo-se a ele como seu filho. Ela também chamou um armário de hipnose de um de seus filhos e correu para abraçá-lo. Isso fez com que Lin Qi percebesse que NYX estava realmente doente. NYX chamava alegremente os nomes de seus filhos enquanto abraçava vários itens na sala. Ele correu em direção a ela em pânico, implorando para que parasse. Mas então ele acordou exausto, imaginando como deveria fazer para curar NYX. No dia seguinte, os alunos cochichavam uns com os outros, lançando olhares para Zhao, que estava fervendo de raiva. Sua raiva se devia ao fato de Lin Qi tê-lo enfrentado no dia anterior, e ele desafiou Lin Qi abertamente, afirmando que não poderia se esconder quando estava diante dos portões da escola. Inicialmente, Zhao pensou que Lin Qi era uma figura formidável do estágio de Klein. No entanto, ele logo percebeu que Lin Qi era apenas um novato. Na fronteira, seu capitão havia ordenado que eles recuperassem o agente Serafim a qualquer custo, recusando-se a deixar a antiga Igreja de Deus capturar Lin. Essa missão teve prioridade sobre caçar o Rei das Máscaras Fantasmas. Fumando seus cigarros, Zhao diz que o Rei das Máscaras Fantasmas teve sucesso. Quando o portão da escola se fechou, ele ouviu o som característico do portão sendo trancado. Cheio de frustração, ele perguntou ao segurança se o jovem ainda não havia chegado à escola. No dia seguinte, no hospital, um médico pediu a Zhao que confirmasse se um amigo dele percebe tudo como o filho dela. Zhao respondeu afirmativamente. O médico perguntou se essa amiga costumava passar longos períodos chorando, e Zhao também confirmou isso. Ele perguntou se essa amiga recitava histórias para os rostos e cadeiras da sala, e Zhao respondeu positivamente novamente. Por fim, o médico perguntou sobre seus hábitos de sono, e Zhao informou que ela quase não dormia. O médico deduziu que parecia que a amiga de Zhao estava gravemente doente, com um grave distúrbio delirante. Ele recomendou que Zhao a levasse ao hospital para tratamento, mas Zhao explicou que a condição dela era única. Portanto, o tratamento hospitalar estava fora de questão. Depois de um momento de silêncio, o médico informou que, se a hospitalização não era uma opção, a única alternativa era a medicação. Ele poderia fornecer alguns remédios para que ela experimentasse, mas se a condição não melhorasse, ela precisaria ser levada ao hospital. Zhao se perguntou se a medicina da realidade poderia ser trazida para o reino dos sonhos, mas ele sabia que, mesmo que conseguisse fazer isso, provavelmente não afetaria os deuses por trás dele. As moças conversavam sobre um homem de meia idade. Lin Qi parou quando notou Zhao se aproximando dele. Zhao estava claramente frustrado, pois dizia estar esperando ali desde as 6 da manhã. Ele estava tomando sol, mas ainda não tinha visto o jovem. Quando Zhao levantou a cabeça, ele viu Lin Qi, fazendo com que ambos reagissem com surpresa. Lin Qi fugiu imediatamente, apesar dos apelos de Zhao para que ele esperasse. Zhao perseguiu Lin Qi, ordenando que ele parasse, e então o encurralou. Zhao aterrissou no chão e bateu Lin Qi contra uma parede. Com raivas, Zhao perguntou se ele ainda planejava fugir. Com orgulho, afirmou que finalmente o havia pegado. Lin Qi questionou a familiaridade de Zhao com ele e ameaçou gritar se não fosse libertado. No entanto, Zhao apenas lhe disse para parar de fingir ignorância e afirmou que não escaparia mais. Zhao então o arrastou para longe, insistindo que eles precisavam ter uma longa discussão naquele dia. Lin Qi protestou contra o fato de ser arrastado e exigiu saber o destino deles. No entanto, Zhao apenas respondeu que tudo ficaria claro quando ele chegasse. Mais tarde, eles chegaram a um hotel de amor,
o que deixou Lin Qi surpreso. Zhao o arrastou até a entrada, ignorando suas perguntas em pânico e a menção de hemorroidas. Zhao apenas olhou para ele sem palavras. Em seguida, a recepcionista do hotel os observou com interesse. Zhao solicitou uma sala temática grande, sensual e intensa, fazendo com que Lin Qi escondesse o rosto de vergonha. Ele questionou nervosamente a escolha de Zhao de um local como esse para uma conversa. Momentos depois, eles se encontraram na sala solicitada. Zhao abriu a porta e empurrou Lin Qi para a cama. Ele então exigiu que Lin Qi revelasse seu passado e perguntou se ele havia encontrado Miguel em setembro de 1922. Uma equipe de investigação de neblina descobriu um dragão gigantesco sobrevoando a Fossa das Marianas, identificado como o Dragão do Caos, Leviatã. Esse avistamento marcou a primeira vez na história da humanidade que uma criatura mítica foi observada. Esse fenômeno derrubou todas as noções preconcebidas da realidade. No entanto, para manter a estabilidade da sociedade, a existência de criaturas míticas foi ocultada. O Leviatã foi codificado como uma criatura mítica, marcando-o como a primeira criatura mítica registrada. Além disso, Al revelou que o serafim que ele havia visto, chamado Miguel, foi a terceira criatura mítica avistada em 1928 e recebeu o código 3 em março de 1928. Zhao contou sobre um evento em que um raio dourado saiu da Lua e levantou um vulcão na América do Norte. Isso sinalizou para eles a presença de uma divindade na Lua, impedida por uma densa névoa. A equipe de investigação passou um ano chegando ao local após realizar um exame minucioso. Eles descobriram uma entidade selada codificada como 4 na extremidade da cratera. Essa entidade foi identificada como o Anjo Caído. Atualmente, Lúcifer, tornou-se aparente que as crianças nascidas após o aparecimento do nevoeiro poderiam potencialmente despertar um poder único, denominado Ruínas Proibidas. A força, o alcance e a especialidade dessas ruínas proibidas se desenvolveram em conjunto com o poder espiritual de quem as possuía. Zhao explicou que a luz dourada observada na noite anterior era a onda de poder de Miguel e que a ativação de suas ruínas proibidas deve ter coincidido com esse evento. Ao examinar sua mão, ele percebeu que sua habilidade sensorial eram suas ruínas proibidas e a visão dinâmica e o poder divino do serafim que ele ganhou após a abertura. Seus olhos eram sinais de crescimento da habilidade. Enquanto Zhao lhe servia um copo de água, ele explicou que, com base no nível de poder espiritual, as ruínas proibidas eram categorizadas em 6 estágios principais. O primeiro estágio, Zhan, era comparado a uma xícara de água parada, pequena e calma. O segundo estágio era comparado a um lago cheio, mais calmo. O terceiro estágio, Xuan, era análogo a um rio exuberante e caudaloso. O quarto estágio, Alto, era como o mar, vasto e largo. O quinto estágio sem fim foi alcançado quando o poder espiritual parecia quase ilimitado. Finalmente, o sexto estágio foi alcançado quando o poder espiritual se tornou inesgotável, rompendo as dimensões espaciais como uma garrafa de Klein. Ele respondeu com entusiasmo que era poderoso e perguntou a Zhao sobre seu limite. Zhao respondeu que ele poderia ser considerado uma pessoa comum e particularmente forte. Ele percebeu que a abertura da porta do asilo pode ter sido resultado de ele ter ultrapassado o limite de janeiro. Ele se perguntou se isso significava que um paciente apareceria toda vez que ele fizesse um avanço. Em seguida, perguntou a Zhao sobre seu limite. Por que Zhao parecia incrivelmente forte? Essa pergunta fez com que Zhao cuspisse a água que acabou de beber. Zhao respondeu sem jeito que não tinha ruínas proibidas e, portanto, não possuía poder espiritual. Isso fez com que o rei perguntasse a Zhao como ele conseguiu matar aqueles monstros sem esse poder. Zhao respondeu com orgulho que também usou sua experiência de combate e treinamento rigoroso antes de entrar para o Vigia Noturno. Ele era um soldado das forças especiais. Zhao então lhe mostrou 3 dedos, explicando que havia 3 maneiras de adquirir ruínas proibidas. A primeira era nascer com elas, como Lin Qi. A segunda maneira era por meio de itens especiais de ruínas proibidas e a terceira maneira era receber esse poder de um deus. Os deuses concedem uma parte de seus próprios poderes àqueles que escolhem como seus agentes no mundo mortal. Entretanto, esses agentes também recebem ordens de seus respectivos deuses e suas ações representam a vontade do deus. Normalmente, cada deus tem apenas um agente, e todos os agentes descobertos até agora servem sob o nome de deuses malignos. Eles formaram uma organização chamada Igreja dos Deuses Antigos, cujo objetivo é trazer o caos de volta ao mundo. Zhao então agarrou seu ombro, perguntando-lhe sobre as ordens de Miguel e questionando de que lado ele estava. Lin Qi respondeu que não sabia porque Miguel não havia dito nada. Zhao ficou surpreso ao ouvir isso e perguntou se ele nunca tinha ouvido a voz de Miguel,
pois isso não fazia sentido. Zhao explicou a ele que, de acordo com suas suposições, Miguel estava neutro ou do lado bom. Miguel havia lhe dado a ruína proibida, mas não disse mais nada. Então ele se perguntou o que Miguel estava pensando. O protagonista disse a Zhao que ele não se importava com o que Miguel estava pensando. Ele declarou que, mesmo que Miguel lhe desse ordens, ele não a seguiria porque não queria se envolver nesse tipo de confusão. Miguel pode retirar os olhos se quiser, disse ele. Em seguida, ele se levantou e disse a Zhao que, se não houvesse mais nada, ele iria embora. Zhao agarrou sua mão e perguntou se ele realmente iria embora sem dizer nada. Depois de tudo o que lhe foi dito, ele questionou se Lin Qi não estava pelo menos curioso sobre ele ou sobre a organização por trás dele, mas Lin Qi respondeu que não estava interessado. Depois, ele disse a Zhao que era como uma lógica normal. Quando soubesse o segredo da organização, ele se juntaria a ela ou seria morto, preso ou sofreria uma lavagem cerebral. Zhao deu um soco em sua cabeça enquanto lhe dizia para parar de assistir tanta televisão. Ele perguntou a Zhao se ele não correria perigo mesmo se não se alistasse depois de ouvir tudo. Zhao respondeu: claro que não. Nós somos soldados. Faremos com que você assine um contrato de confidencialidade e o que você está dizendo é um completo absurdo. Lin Qi respondeu com firmeza: tudo bem, e disse a Zhao que ouviria o que ele tinha a dizer. Em seguida, Zhao lhe entregou o contrato. Zhao continuou dizendo a ele que, depois de descobrir o Leviatã, os gerentes dizia estabeleceram uma organização militar especialmente criada para impedir a invasão de qualquer ser mítico. Essa organização foi chamada de 139, Grupo de Combate a Seres Especiais. Mais e mais seres míticos foram descobertos e mais portadores de ruínas proibidas foram encontrados. Eles tentaram estabelecer conexões com alguns deuses e começaram a treinar lutadores especiais. Atualmente, essa organização é conhecida como o Vigilante Noturno. Zhao lhe disse com orgulho que, como soldado, a missão deles era proteger Xia e impedir a invasão de quaisquer deuses e monstros. Além disso, a existência dos vigilantes noturnos era para proteger as pessoas contra danos. Em seguida, Zhao lhe perguntou se uma organização tão nobre e legal não era ideal para os jovens protegerem seu país. Ele perguntou se ele queria participar. Mas, mesmo assim, Lin Qi respondeu que era nobre e legal e que ele realmente o respeitava. Mas ele não podia participar. Zhao lhe perguntou por quê. Ele olhou para a lua e respondeu que tinha uma tia e um primo e que, nos últimos 10 anos, sua tia havia trabalhado duro para Jin e sua deficiência, que havia afetado sua saúde. Sua tia é teimosia porque ela sempre se esforça demais. Quase chorando de dor, ele estava sentado bem em frente a ela, e ela acreditava que ele não conseguia ver que sua tia tinha vivido com muita cautela e de forma muito cansativa. Seu primo, inteligente e motivo de orgulho para ela, infelizmente era jovem demais para assumir a responsabilidade da casa. Assim, ele continuou seus estudos, trabalhando duro para ganhar dinheiro para cuidar da casa. Ele prometeu a si mesmo que, um dia, compraria uma casa grande para a tia e a prima, libertando-a de seu trabalho árduo na fábrica. Ele disse a Zhao que, nos últimos 10 anos, eles nunca o abandonaram, apesar de sua deficiência. E agora que sua visão foi restaurada, ele não tinha intenção de deixá-los para trás. Ele queria ficar ao lado deles, protegendo seu lar a cada passo do caminho. Zhao, surpreso com sua resposta, olhou em seus olhos determinados e sorriu. Ele o aconselhou a voltar para casa, reconhecendo que o havia entendido mal. Lin Qi se despediu e expressou sua gratidão a Zhao por ter compartilhado tanto com ele antes de assinar o contrato de confidencialidade. Quando chegou em casa, ele se despiu, refletindo em voz alta sobre as complexidades de um mundo repleto de deuses e monstros. Ele passava os dias conversando com um homem comum e seus cavaleiros, curando pacientes em seus sonhos. De repente, algo caiu do bolso de sua jaqueta. Ele examinou o objeto com confusão, percebendo que era de Zhao Kongxin e se perguntou se pertencia àquele homem. No verso do item havia as palavras: quando a escuridão atacar, estarei diante de milhões de espadas enfrentando o abismo com sangue manchando o céu. Ele achou que era uma declaração poderosa. Especulou se era o slogan dos vigilantes noturnos. Mais tarde, na sala de audiência do superintendente, alguém estava jogando itens pela porta, declarando-os desnecessários. Ele vestiu seu jaleco de médico e caminhou em direção à sala para iniciar os tratamentos do dia. Vix o chamou de hipnos e lhe disse para tentar. Mesmo tendo visitado o hospital e pesquisado sobre mitologias gregas, ele ainda não tinha ideia de como tratar NYX. De acordo com as mitologias, NYX era um dos deuses gregos mais antigos e poderosos, mãe de uma grande ninhada, incluindo Finatos, o deus dos heróis da morte, o deus do sono, o deus da luz, Moros, o deus do destino mortal, e muitos outros. Ele a observou, imaginando se ela sentia tanta falta dos filhos que estava confundindo as bases e garrafas com eles.
ou se algo havia acontecido com os filhos que a tivesse perturbado a tal ponto. NYX mencionou que Thanatos sempre foi um encrenqueiro desde a juventude e prometeu puni-lo quando retornasse. Ela então começou a chorar, lamentando os 3.000 anos que haviam se passado sem nenhum sinal de Thanatos. Se aproximando dela, ele refletiu sobre o fato de que a grande deusa da noite também era uma mãe lamentável. De repente, ele teve uma ideia. Ele sabia o que fazer em seguida. Ele se aproxima de NYX, olhando para ela, totalmente ciente de que a doença dela tem origem no desejo de ter filhos. Vendo tudo ao seu redor como sua progenie, ele se pergunta se seria possível chegar ao coração dela abraçando essa ideia. Em seguida, ele abraça NYX, referindo-se a ela como mãe. Ele lhe garante seu retorno, uma revelação que leva NYX às lágrimas e faz com que ela solte o objeto. Ela o estava segurando. Abraçando, NYX o recebe de volta com alegria, como se ele fosse realmente seu filho. O sistema indica que ele cumpriu 3% da meta exigida, o que o leva a dar um suspiro de alívio. O progresso está finalmente à vista. Depois de libertá-lo, NYX lhe entrega uma xícara de chá, presumindo que ele é Thanatos. Ele verifica o sistema e observa que ele está alocando uma recompensa aleatória dos poderes de Mix devido ao seu progresso. Ele pressiona o botão de sorteio e, quando o quadro de sorteio é ativado, ele pensa que é apropriado que NYX seja a deusa da noite. Dada a correlação entre os poderes dela e seu nome, enquanto ele examina o quadro, a frase reprodução extraordinária em uma das opções chama sua atenção, levando-o a questionar se isso é considerado um poder divino. O indicador aproveita seu movimento circular e pousa em dançarino da noite estrelada. Lin Qi considera que isso não parece particularmente formidável, mas ele fica aliviado por ter evitado uma reprodução extraordinária. Em seguida, apresenta a ele um item, explicando que se trata de algo que ele aprecia. Ao inspecionar, ele descobre que se trata da dançarina da noite estrelada. Ele estende a mão, agarra-a e o poder entra em seu corpo, fazendo com que ele sinta uma mudança transformadora em sua fisiologia. Ele experimenta a sensação de estar sendo purificado de sua alma para sua forma física. Momentos depois, ele assimila com sucesso o poder do dançarino da noite estrelada, ganhando a capacidade de se comunicar com criaturas noturnas. Além disso, durante a noite, sua supressão sobre outros seres se intensifica. Sua presença se torna menos perceptível e suas habilidades de velocidade, força, resiliência e recuperação são ampliadas para 5 vezes mais do que o normal. Ele fica surpreso com a potência do dançarino da noite estrelada, considerando que o poder é sobre-humano. A força 5 vezes maior do que a de um ser humano normal é impressionante. Mesmo que sua força original fosse mediana, um aumento de 5 vezes o coloca no auge do potencial humano, equipando-o para proteger sua família. Acreditando que ele é Thanatos, NYX o questiona sobre o desejo de seu irmão mais novo por ele e o incentiva a compartilhar um abraço com o irmão, com o que ele concorda. Ela lhe apresenta uma cápsula de haloperidol para Deus, surpreendendo. Sem demora, ele coloca a cápsula sobre a mesa e sai apressadamente, assegurando a NYX que retornará em breve. Alguns minutos depois, ele chega a uma sala e agarra a maçaneta da porta, empurrando-a com firmeza para abri-la. Ele fica surpreso com a abundância de medicamentos, o que o deixa perplexo. E, na manhã seguinte, seu despertador tocou para acordá-lo. Ele se levantou e olhou pela janela, declarando alegremente que aquele tinha sido o melhor sono que tivera em muito tempo. Sentia-se revigorado e relaxado. Ele desceu as escadas, e quando chegou ao primeiro andar, viu sua tia pronta para sair. Ele perguntou se ela estava indo para o trabalho tão cedo. Sua tia respondeu afirmativamente e explicou-lhe que os novos materiais haviam chegado à fábrica e que haviam pedido a ela que começasse a trabalhar neles o mais rápido possível antes que sua tia fosse embora. Ela olhou para ele e disse que iria embora e que ele deveria tomar o café da manhã com o primo. Ele ficou chocado ao ver o rosto de sua tia. Ele fechou os olhos com força e os abriu lentamente quando a tia saiu. Ela lhe disse para não se atrasar, mas antes que ela tivesse saído completamente, ele a chamou. Sua tia olhou para trás e perguntou por quê. Ele lhe disse que agora podia vê-la surpreendendo-a e levando-a às lágrimas de alegria. Ela imediatamente o abraçou, chorando, dizendo que era uma notícia maravilhosa. Seu primo, ao ouvir a conversa, feliz, concordou, dizendo que era fantástico que ele finalmente pudesse enxergar. Mais tarde, na cidade de Kangnan, sexta escola secundária, seus colegas de classe chamaram seu nome, levando-o a perguntar por que as moças lhe disseram que ele era muito bonito e que seus olhos eram belos, mas ele simplesmente permaneceu calado, olhando para Ifei e para os jovens, que estavam igualmente silenciosos em suas cadeiras. Um de seus colegas de classe lhe perguntou como seus olhos haviam se curado, dizendo que era inacreditável. Ele respondeu, sem jeito, que seus olhos estavam prestes a se recuperar e que ele havia visitado o hospital no
dia anterior. Quando chegou a hora do intervalo no telhado, os jovens se curvaram diante dele, pedindo desculpas. Eles lhe disseram que estavam genuinamente arrependidos, explicando que estavam com muito medo para pensar com clareza naquela época. Por isso, fugiram, deixando ele e a garota para trás, o que resultou na morte de Jiang Qian. Ele lhes disse que não havia necessidade de pedir desculpas. Em seguida, passou por eles, dizendo que fugir do perigo era um instinto natural e que, se ele estivesse no lugar deles, provavelmente teria corrido ainda mais rápido. Liu Yuan perguntou se ele realmente não os culpava e se ele também havia encontrado esses caras e assinado um contrato de confidencialidade. O jovem então explicou que aquelas pessoas o abordaram naquela noite e quase o mataram de susto, mas Yifei afirmou que realmente queria se juntar a eles. Ele perguntou a Yifei por que ele queria se juntar a eles, e Yifei respondeu que ser uma pessoa comum era entediante. Ele afirmou que muitos homens sonhavam em entrar em uma organização secreta e lutar contra inimigos ocultos na sociedade humana. Ele disse a Yifei que estava romantizando o sonho, mas a verdade era que ele poderia morrer em sua primeira missão. Seus pais nunca saberiam, e ele deixaria o mundo dele sozinho. Ele fez essa afirmação enquanto caminhava em direção à porta de saída. Mais tarde, naquela noite, ele ficou em frente à porta, percebendo que ia chover. Ele abriu a porta, anunciando seu retorno. No entanto, quando levantou a cabeça para olhar para dentro da casa, ficou chocado ao ver Zhao sentado na sala de estar. Ele entrou em pânico e perguntou a Zhao como ele havia encontrado sua casa. Zhao revelou o objeto que tinha no bolso anteriormente e explicou que havia colocado o rastreador em seu bolso. Ele passou por Zhao, lembrando de que ele já havia declarado que não se juntaria a eles. Zhao mostrou uma quantia significativa de dinheiro sobre a mesa, dizendo-lhe que sabia disso, mas que não estava ali por esse motivo. Ele olhou para o dinheiro, perguntando a Zhao o que significava, mas Zhao simplesmente colocou o cigarro na boca e perguntou se ele se importava de fumar. Ele respondeu assertivamente que não se importava de ir embora. Zhao ficou surpreso. Zhao informou que seu pai faleceu quando ele tinha 6 anos e que sua mãe teve que trabalhar em 2 empregos para criá-lo. Apesar disso, ele conseguiu manter boas notas, o que foi suficiente para que se tornasse chefe de aldeia. No entanto, ele decidiu se alistar no exército, apesar das objeções da mãe. No dia em que ele partiu, sua mãe ficou na porta, em silêncio, observando-o partir. Por um momento, ele realmente quis ficar, mas acabou dando as costas para a mãe. Naqueles dias, ele resolveu ganhar prêmios militares e voltar para sua cidade natal, vestido com seu uniforme, medalhas exibidas em seu peito. No entanto, mais tarde ele entrou para as forças especiais e foi promovido, o que o levou a ser transferido para o departamento de vigilantes cavaleiros devido às suas excepcionais habilidades de combate. Originalmente, ele havia planejado se tornar o chefe da aldeia depois de se aposentar, cuidando da saúde de sua mãe e proporcionando-lhe companhia. Entretanto, depois de entrar para os Cavaleiros Noturnos, esse sonho foi abandonado. Mas ele era único. Era mais inteligente e sensato do que os outros e tinha seus próprios pontos de vista. Se ele optasse por ficar e proteger sua família, isso era louvável e ele deveria seguir esse caminho com orgulho, deixando o mundo, economizando para os outros. Zhao então o aconselhou a usar o dinheiro para comprar algo útil para sua tia e seu primo, pois isso facilitaria sua vida. Ele se recusou, mas Zhao colocou o dinheiro em sua mão e insistiu que era para sua tia. Então ele teve que aceitar. Devolvendo o dinheiro a Zhao, ele explicou que sua tia também o recusaria. Ele afirmou com veemência que, embora fossem pobres, eles mantinham sua dignidade e não aceitariam dinheiro de soldados que haviam arriscado suas vidas por ele. Apontando para seus olhos, ele explicou a Zhao que sua visão havia se recuperado e que ele podia cuidar de sua casa sozinho. Derrotados, Zhao se levantou e comentou sobre sua teimosia. No entanto, se essa fosse sua escolha, ele a respeitaria e iria embora. Do lado de fora, a chuva estava caindo forte e Zhao o aconselhou a se abrigar. Apertando sua mão, Zhao lhe desejou um futuro brilhante, e ele retribuiu expressando sua esperança de que Zhao ganhasse as honras que desejava. Zhao então começou a se afastar. Naquele momento, a sua tia chegou e perguntou ao protagonista se ele o conhecia. Ele simplesmente disse a ela que Zhao era um encanador. Pouco tempo depois, Zhao estava do lado de fora de uma loja, olhando para seu rastreador. De repente, alguém o alertou sobre uma emergência, fazendo com que ele perguntasse sobre a situação. Ele se levantou em choque quando foi informado de que um grupo de máscaras fantasmas estava indo em sua direção. A pessoa do outro lado explicou que haviam encontrado vestígios do sangue deles,
e a julgar pelo movimento, estavam se dirigindo para a cidade antiga ou para o centro da cidade. Imediatamente, Al correu na chuva, informando a sua equipe que estava na área da cidade velha e perguntando sobre o plano deles. O homem respondeu que Honging estava liderando um grupo para apoiá-lo e que sua missão era evacuar a área da cidade velha o mais rápido possível. No entanto, Zhao questionou por que Honging estava envolvido quando ela estava ferida. Enquanto isso, no centro da cidade, os guardas noturnos tentaram convencer as pessoas a evacuar, mas informaram ao capitão que a população era muito grande para evacuar todo mundo. Portanto, se o Rei das Máscaras de Fantasma aparecesse lá, as consequências seriam graves. Zhao, em um acesso de raiva, questionou sua equipe sobre se a população cada vez menor na área da cidade velha justificava a negligência deles. Um de seus colegas o aconselhou a recuperar a calma, assegurando-lhe que eles não haviam abandonado a área da cidade velha. Um membro da equipe sugeriu ainda que, se o Rei das Máscaras de Fantasma realmente aparecesse ali, Al não deveria confrontá-lo diretamente. Essa entidade estava além da capacidade de Zhao de superá-la e, por isso, recomendaram que ele usasse o espaço dos 9 mandamentos para retê-lo enquanto as forças principais se preparavam para intervir. Absorvendo essas informações, Zhao reconheceu sua compreensão. Com um senso de urgência, ele abriu o caminhão, ciente de que o espaço dos 9 mandamentos não confinaria o Rei das Máscaras de Fantasmas. Se essa entidade fosse exposta ao público, ela poderia incitar a disseminação. Sob tais circunstâncias, qualquer assistência fornecida à área da cidade velha poderia ser considerada generosa, não deixando espaço para outras reclamações. Segurando-se em um poste, ele se lançou em direção a um destino específico, sabendo que deveria evacuar a área o mais rápido possível. Ao chegar ao prédio de apartamentos de Lin Qi, ele se viu refletindo sobre o passado associado ao local, verificando a hora. Ele especulou que a família residente provavelmente estava fazendo sua refeição noturna. De repente, um odor peculiar o atingiu. Ele parou no caminho, especulando se o cheiro poderia ser o de um cadáver em decomposição. Sua atenção então se voltou para o canal próximo, cuja tampa estava cheia de água escura e turva. A visão da água negra inundando a área fez com que Zhao percebesse que havia se deparado com uma descoberta importante, embora indesejável, arrancando o poste da rua de seu lugar. Ele informou a sua equipe que havia localizado o Rei das Máscaras de Fantasma na área da cidade velha. Sua equipe respondeu rapidamente, anunciando que as forças principais estavam se movendo em direção à área da cidade velha. O homem e sua equipe também estavam a caminho e chegariam em cerca de 10 minutos. Eles advertiram Zhao para que não enfrentasse o Rei das Máscaras Fantasmas sozinho e reiteraram que ele deveria usar o espaço dos 9 mandamentos para detê-lo. Jogando o poste com toda a sua forças, Al informou a sua equipe que o espaço dos 9 mandamentos não conteria o Rei das Máscaras Fantasmas nem por um minuto sem alguém dentro dele. Independentemente disso, sua equipe afirmou que ele deveria evitar qualquer combate direto a todo custo. Zhao arremessou outro poste na rua, insistindo com sua equipe que era tarde demais para evacuar todos. Sua equipe o lembrou de que as mortes e os ferimentos causados pelos místicos estavam ocorrendo em todos os lugares a cada segundo. Os vigilantes noturnos não eram deuses. Eles não podiam evitar todas elas. Eles pensaram que perder um antigo colega de equipe para o Rei das Máscaras de Fantasma não valia o risco. Sem se deixar abater, Zhao bateu com o poste no chão, sem responder aos seus companheiros de equipe. Ele espalhou seu sangue no poste enquanto seus colegas de equipe o incentivavam a manter a calma e evitar se tornar desonesto, ativando seu poder. Ele perguntou a Zen e a um de seus colegas de equipe se ele se lembrava do juramento que haviam feito. De repente, água preta irrompeu do canal atrás dele e o Rei Fantasma surgiu lentamente. Zhao informou a Zen que, naquele momento, ele não teria milhões de pessoas o apoiando. Em vez disso, ele carregava o peso do mundo inteiro de uma criança, usando sua espada. Ele bloqueou o ataque do monstro. O choque ressoou alto devido à força envolvida, fazendo com que a água nos arredores subisse ao ar. Zhao ativou suas ruínas proibidas, o espaço dos 9 mandamentos, o poste da rua, liberando uma poderosa luz vermelha e prendendo nos monstros. Poucos instantes depois, eles desapareceram, deixando para trás o canal devastado e um poste de rua chuviscando. Enquanto isso, em seu apartamento, sua tia colocou uma fatia de carne de porco em seu arroz, informando de que aquele era um dia especial e que ele deveria comer mais, sem deixar sobras. O chamado de sua tia o pegou de surpresa, ao que ele respondeu desajeitadamente que entendia. Ele colocou a carne de porco no prato de Jin, lembrando de que ele estava crescendo e precisava comer mais. Percebendo o olhar distante de Jin, ele o chamou pelo nome e perguntou a Jin onde sua mente havia se perdido. Perguntou se ele estava comendo a comida ou se não se importava mais com a carne. Isso fez com que Jin começasse a comer imediatamente. Ele olhou em volta e perguntou: "Onde está seu cachorro negro?" Sua tia apontou para o cachorro no terraço e se aproximou dele. Ele perguntou o que estava acontecendo e se havia algo errado lá fora. Olhando para baixo,
ele viu o poste da rua preso no chão. Ele se deu conta e correu para fora, informando a tia que precisava cuidar de algo e que sairia em seguida. Por outro lado, Al abriu seu isqueiro e acendeu um cigarro. Ele a fumou e comentou que aquele tinha sido um dia de azar. Em seguida, reconheceu a força do capitão e a extensão do ferimento infligido, dando a entender que o capitão havia sido brando com ele durante o spa. No entanto, um monstro gravemente ferido e nos limites ainda representava uma ameaça significativa. Segurando a espada com força, ele saltou para atacar a fera, apagando o cigarro no processo. Ele não tinha certeza de quantos golpes mais poderia suportar. O monstro se lançou contra ele. Felizmente, ele se esquivou do ataque e brandiu a espada em um ataque contínuo. A criatura rosnou com raiva enquanto estava sob sua barragem, mas seus golpes não conseguiram sequer arranhar sua pele. Ele partiu novamente, tentando perfurar o monstro com sua espada, mas a ponta da lâmina se quebrou. Ele percebeu que era impossível perfurá-lo e que a diferença de limite era muito grande. O monstro revidou, fazendo-o voar. Ele conseguiu aterrissar de pé, mas teve um ataque de tosse enquanto cuspia sangue como resultado do ataque da criatura. Isso levou a questionar se o fato de possuir força era um fator tão importante. Ele brandiu furiosamente sua espada quebrada contra o monstro, desafiando quanto ao significado de seu status mítico. A criatura rugiu, ativando seu poder. Zal foi pego de surpresa quando o monstro liberou salas proibidas. De acordo com a sequência 176 das ruínas proibidas, a máscara fantasma está voltada para a Terra, enganando todos os seres abaixo de seus limites dentro do alcance das runas, fazendo-os experimentar um conceito de espaço reverso. Ele se sentiu cada vez mais fraco. O monstro saltou para atacar com suas garras afiadas, pronto para atacar. Ele conseguiu se esquivar do primeiro ataque girando o corpo para o lado, mas não conseguiu se esquivar do golpe seguinte e foi atingido. Apesar do golpe, ele manteve o equilíbrio, sabendo que, se a luta continuasse dessa forma, ele sem dúvida morreria. Ele pegou a espada e a ergueu, apontando-a para o monstro. Fechou os olhos para se concentrar, firmando sua postura. Ele se concentrou em prever o próximo movimento do monstro, sentindo o próximo ataque vindo de trás. Ele imediatamente balançou a espada para trás e desviou o golpe do monstro. A força do golpe o empurrou para trás, mas ele ainda provocou o monstro, perguntando se ele estava surpreso. Ele o alertou sobre o perigo da runa proibida, reconhecendo que normalmente ele já o teria pego. No entanto, ele acrescentou que aquele dia foi infeliz para o monstro porque estava chovendo. Zal balança sua espada na direção do monstro, declarando que ele pode enganá-lo, mas não pode enganar a chuva, enquanto ele salta para atacar. Ele se vangloria. Não quero me gabar, mas se eu tivesse proibido as ruínas, você já estaria morto. Ele aponta a espada para sua cabeça, mas sua arma fica presa. O monstro imediatamente retalia com um soco, fazendo-o voar e tossir sangue. Ao cair no chão, Al se lembra das palavras do chefe militar. O distintivo é o símbolo de um cavaleiro vigilante e também é seu último recurso. O fantasma e o invocador de Deus armazenados nele podem trocar a vida de uma pessoa por uma imensa quantidade de poder espiritual. Mesmo aqueles que não possuem uma ruína proibida podem despertar uma no final de sua vida. Portanto, use-o somente quando necessário. Olhando para seu crachá, Val acha que já está na hora. De repente, ele ouve Lin Ki chamando seu nome do lado de fora, perguntando se pode falar com ele. Ele disse que sabe que ele está aí, então é para abrir a porta e o deixar entrar. Ele bate com força no poste da rua enquanto chama por Zal, que então lhe pergunta por que ele não está jantando em casa. Lin Ki responde que isso não é da conta de Zal e acrescenta: sei que você está enfrentando aquela máscara do rei dos fantasmas ali. Eu também sei lutar, então me deixe entrar. Mas Zal o corrige, dizendo: não é uma simples máscara de fantasma, mas a própria máscara do rei dos fantasmas. Ela está 2 limites acima de você, ele avisa. Como você planeja lutar contra ela com suas habilidades atuais? Zal também lembra Lin Ki de seu medo da morte e lhe pergunta por que ele está ali. Em seguida, ele lhe diz para ir para casa e jantar. Você tem minha palavra, promete Zal. Enquanto eu, Zal, puder mudar, estarei aqui. Essa coisa nunca encostará um dedo em sua casa. Lin Ki tentou se jogar contra a barreira, insistindo com Zal que, embora não quisesse morrer, também não queria lhe dever nada. Em seguida, ele provocou Zal, perguntando se ele queria ser o herói, pois ele não concordaria com esse papel já, e também tentou chutar a barreira, dizendo a Zal que o jantar poderia esperar até que o rei da máscara de fantasma fosse derrotado, quando então eles poderiam jantar juntos. Por outro lado, Al foi duramente jogado contra a barreira. Zal tentou se levantar lentamente, aconselhando Lin Ki a não se incomodar, já que ele não poderia quebrar o espaço dos 9 mandamentos de qualquer maneira. Seria equivalente a suicídio se ele estivesse lá dentro e a única maneira de entrar seria póstumamente,
por raiva. Lin Yi deu um soco no poste da rua, mas ele permaneceu imóvel. Ele olhou com lágrimas nos olhos para o poste da rua vermelha, que brilhava na garoa diante dele. Zhao olhou para trás, perguntando-se se ela havia ido embora enquanto ele tirava as luvas. Ele disse a Lin Yi que era melhor assim. Ele voltou para casa para jantar e deixou as tarefas restantes para eles. Os vigilantes noturnos, muitos dos quais clicaram no distintivo, revelaram um alfinete afiado. Ele o enfiou no pescoço, perguntando ao monstro se ele sabia há quanto tempo estava esperando por esse dia. Enquanto o sangue escorria de seu pescoço, uma poderosa luz vermelha irrompeu de seu corpo e ele ativou suas runas proibidas. O monstro atacou-o, mas ele permaneceu imóvel, ativando a lua de obliteração e apontando a enorme espada para o monstro. A criatura saltou sobre ele e ele brandiu sua espada para cima, atingindo sua perna e cortando-a, fazendo com que a fera caísse no chão. Ele se aproximou da criatura, afirmando de forma provocante que eles, era um gênio sem igual. O monstro retaliou com uma onda de energia, prendendo-o em uma vasta barreira. Imperturbável, ele brandiu sua espada para baixo, quebrando a barreira em fragmentos simultaneamente. Ele cortou a garra do monstro em dois, deixando-o atônito. Ele o encarou, com a raiva estampada no rosto, mas então uma dor lancinante atravessou seu coração, fazendo-o cair no chão. Ele percebeu que seu tempo estava se esgotando. Ele precisava acabar com isso rapidamente. Apesar da dor, o monstro sibilou com fúria, mesmo em sua própria agonia. Zhao prontamente se levantou, sabendo que tinha que agir rapidamente. Ele correu em direção ao monstro, que o atacou em retorno. Eles se encontraram no centro e ele desferiu uma enxurrada de golpes de espada, empregando seu poder de obliterar a lua. O monstro se esquivou de seu ataque com suas defesas formidáveis, mas vários de seus golpes acertaram o alvo, deixando-o surpreso. A exaustão estava se instalando, mas ele manteve seu ataque implacável. O monstro revidou com um soco poderoso que o fez se esparramar pelo chão, caindo até finalmente parar. O monstro zombou dele com um sorriso provocador, mas, de repente, seus braços emitiram uma luz vermelha brilhante antes de explodir em fragmentos. Brincando, Qian se sentou lentamente, sorrindo enquanto provocava a criatura e a informava. Agora eles estavam empatados com apenas um braço cada. Zhao vomita uma grande quantidade de sangue e percebe que não consegue mais sentir a dor. Ele tenta se levantar sabendo que ainda não está morto e que a ruína proibida ainda está lá. Ele ainda pode lutar porque, com sua força de vontade e a presença contínua do Rei das Máscaras Fantasmas, ele consegue se levantar. Ele se recusa a sucumbir à morte. De repente, ele ouve o pulso da Rua Vermelha se despedaçar. Virando-se para olhar, ele está prestes a questionar como ele se quebrou, mas é pego de surpresa. Ao ver Lin Yi, ele pergunta como ele conseguiu entrar. Ele responde que um simples brilho fez com que ela se abrisse. Ele aliviou o fato de a noite ter acionado o poder dos dançarinos da noite estrelada, permitindo que o poder divino do serafim rompesse o espaço dos 9 mandamentos. No entanto, esse feito exigiu alguma energia espiritual. Ele avança, perguntando a Zhao se tudo o que ele precisa fazer é ajudá-lo. Zhao, apontando sua espada para a garganta de Lin Yi, sem rodeios, diz a ele para parar de falar bobagens. Zhao então ordena que ele se afaste. Lin Yi tenta convencer Zhao de que ele pode ajudar, mas ele para de falar quando percebe que Zhao sofreu ferimentos internos. Zhao informa que tudo o que ele precisa é de um gol. Ele diz a Lin Yi que pode ajudar. Depois disso, deixando Lin Yi sem palavras, Zhao se aproxima do monstro, instruindo Lin Yi a observar atentamente seu próximo movimento, pois ele será impressionante. Ele salta para atacar o monstro e este se lança para atacá-lo também. Eles se encontram no centro, mas Zhao consegue se esquivar do ataque, ao mesmo tempo, brandir sua espada. A cabeça do monstro é cortada e seu corpo cai lentamente no chão, exausto. Zhao vence e consegue ficar de pé quando aterrissa. No entanto, ele logo sente a dor e cai no chão. Lin Yi, chocado, corre para segurar Zhao, avisando de que ele vai morrer. Zhao o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Ele sabe e acredita que experimentar as ruínas proibidas antes da morte vale totalmente a pena. Zhao então levanta o distintivo para mostrar que ela orgulhosamente declara que ele conseguiu e o lembra da frase "A espada para o abismo, manchas de sangue, o céu". Lin Yi abre um isqueiro, permitindo que Zhao leve seu cigarro à chama. Depois de aceso, Zhao coloca o cigarro entre os lábios com orgulho em sua voz. Ele pergunta a Lin Yi se ele o viu decapitar o Rei das Máscaras Fantasmas com um único gol. Lin Yi reconhece que, de fato, viu tudo. Zhao se gaba ainda mais, afirmando que o miserável capitão que os outros não conseguiram matar caiu nas mãos dele. Ele insiste que tal contribuição deveria lhe render o posto de general, com o que Lin Yi concorda. No entanto, Lin Yi lembra sobriamente a Zhao que ele ainda não ascendeu à posição de general e, portanto,
não deve morrer ainda. Zhao apenas pergunta a Lin Ke se seu golpe foi impressionante. Com tristeza, Lin Ke confirma que foi mais impressionante do que qualquer coisa que ele já tenha visto. O cigarro de Zhao cai no chão e seu corpo fica imóvel, fazendo com que Lin Ke chore em silêncio. De repente, eles percebem um movimento atrás deles. Algo se agita de dentro dos restos do monstro e se arrasta em direção ao corpo do monstro. Lin Ke confessa a Zhao que não tem medo da morte. Ele questiona se uma criança cega jogada em um asilo teria medo de morrer. Ele revela a Zhao que tentou acabar com sua própria vida várias vezes, apenas para ser repetidamente puxado de volta por uma luz metafórica, a luz de sua família. Apesar de sua forte aversão a dever aos outros, ele reconhece os sacrifícios de Zhao. Enquanto segura o distintivo de Zhao, ele se pergunta como poderá retribuir ao homem que passou despercebido por Lin Ke, o monstro reanimado atrás dele. Ele rapidamente pega a espada de Zhao e a levanta. Ao se virar, ele se vê de frente para o monstro. Ele sibila em fúria enquanto Lin Ke manobra ao redor dele. Ele ativa seu poder de dançarino da noite estrelada e lança a espada em direção à fera, sabendo que ela é o corpo principal do rosto de fantasma. Mas seu ataque é bloqueado, levando-o a se perguntar se isso se deve a uma diferença em seus limites. Mesmo assim, ele promete destruí-lo, mesmo que sejam necessárias dezenas ou centenas de facadas, enquanto o rosto do monstro se racha e se desintegra lentamente. Lin Ke se impulsiona para trás para ganhar impulso para outro golpe, furioso por ter esfaqueado continuamente o monstro, forçando-o lentamente a cair no chão. Ele reuniu toda a sua força restante para um ataque final e a poderosa luz dourada emanou da besta que protegia seu rosto. Ele deu um salto para trás no momento em que a criatura explodiu em fragmentos. A cabeça decepada ainda conseguiu ouvir o som, e ele agarrou Zhao. Ele mergulhou no extermínio dos últimos vestígios de vida da criatura. Fez uma pausa para recuperar o fôlego. Ele reconheceu que a decisão tinha sido por pouco. Suas reservas físicas e espirituais estavam esgotadas. Segurando a espada com força, ele se virou para seu companheiro, reconhecendo que, sem a batalha anterior de Zhao, ele nunca teria vencido o Rei Fantasma. Ele prendeu a espada de Zhao em suas costas, confessando a Zhao que havia apenas 3 indivíduos. Ele devia desculpas à sua tia, que havia trabalhado por 10 anos, ao seu primo, que ele havia decepcionado durante esse tempo, e a Zhao, o homem que havia salvado sua família. Com ternura, ele pegou a mão de Zhao e o ergueu em seu ombro. Ele confessou a Zhao que havia salvado seu mundo inteiro, e, em retribuição, comprometeu-se a proteger o mundo de Zhao pela próxima década, com Zhao a reboque. Ele começou a andar. O vigilante noturno os encontrou e atirou em seus rostos enquanto perguntavam se Zhao havia morrido. Ele se apresentou como Lin Ke e declarou que estava retornando triunfalmente com o general Zhao Yishen. Enquanto isso, em seu apartamento, preocupado, Jin sugeriu à sua mãe que continuassem com a refeição. Sua mãe, preocupada, perguntou por que ele havia saído abruptamente durante a refeição e questionou se ele havia se envolvido em algo perigoso. Jin tentou amenizar as preocupações de sua mãe, assegurando-lhe que Lin Ke ficaria bem e que, como adulto, ele provavelmente tinha seus próprios assuntos para resolver. Sua mãe concordou com a cabeça. Sua preocupação se transformou em um sorriso ao perceber o crescimento de Lin Ke. Na manhã seguinte, perto da funerária da paz em um prédio sem nome, alguém perguntou se ele era o indivíduo que o velho Zhao havia encontrado, se ele era o agente do xerife Lin Ke. Ele respondeu com confiança de forma afirmativa. Ele lembrou a pessoa com quem estava falando que já havia explicado claramente que Zhao havia ativado o espaço dos 9 mandamentos e lutado sozinho contra o Rei das Máscaras Fantasmas até morrerem junto. Hussein e o co-líder dos Vigilantes Noturnos, sua equipe 136, estacionada na cidade de Kagan, perguntaram como ele havia conseguido entrar no espaço dos 9 mandamentos. A resposta foi que ele simplesmente olhou para ela e ela se abriu. Kimmel perguntou se ele poderia detalhar alguns aspectos da batalha, especialmente como Zhao e Chen haviam derrotado o Rei das Máscaras de Fantasma. Ele respondeu que Zhao havia decapitado o Rei das Máscaras de Fantasma com um único golpe de sua espada, criando uma forma de lua crescente branca prateada e brilhante com o movimento. Ao ouvir isso, Yan perguntou sobre a lua crescente branca e prateada. Em meio à confusão, alguém se levantou da cadeira e gritou que se tratava da lua obliterada. O homem explicou que Zhao havia usado o invocador de fantasmas e deuses e ativado suas próprias ruínas proibidas. Kimmel ficou surpreso ao ouvir isso, pois sabia que a sequência 83 da lua obliterada era uma ruína proibida de alto nível de ameaça. Yon admitiu com pesar que nunca havia pensado que o tio Zhao estivesse certo. O homem especulou que nem mesmo Zhao poderia ter acreditado quando despertou sua ruína proibida e morreu. Acrescentou que Zhao com certeza teria se gabado de que suas ruínas proibidas eram as mais legais e mais fortes. Ao ouvir isso,
A equipe de Dão foi às lágrimas, ficou em silêncio e sentiu raiva por causa de sua morte. Mas então o homem os incentivou a parar de ficar parados e sugeriu que fizessem uma rodada de auto-apresentação, dizendo que ele se apresentaria como Lin Qi e o homem atrás dele como seu capitão. Hong Ying se apresentou e se identificou como atacante dos vigilantes noturnos, da equipe 136. Quando Kimo se apresentou como apoio da mesma equipe, a senhora que estava encarregada do apoio de batalha e também trabalhava como cirurgia militar, apresentou-se em seguida, seguida por Leng Xuan, que se apresentou como apoio de tiro distante. Zion mencionou outro problema. Eles haviam encontrado algumas marcas estranhas de queimadura no corpo das máscaras do fantasma do rei. Mas Mui declarou que eles tinham terminado de fazer perguntas sobre Zhao. Em seguida, ele se sentou na frente de Lin Qi e anunciou à sua equipe que era para perguntar sobre Lin Qi. Quando perguntamos por que ele queria se juntar aos vigilantes noturnos, ele respondeu que queria se juntar para pagar a dívida que tinha. Além disso, ele havia prometido a Zhao que se juntaria aos vigilantes noturnos por 10 anos, após os quais se retiraria. Suspirando, depois irritado, respondeu que os vigilantes noturnos não eram voluntários da comunidade e que, uma vez que as pessoas se juntassem a eles, não havia o direito de saírem. Portanto, sua saída dependeria do fato de ele ser realmente capaz. Ele entendeu isso e reconheceu que a responsabilidade era dele se não conseguisse sair. Depois de 10 anos, Mui lhe disse alegremente que entendia seu caso, deixando os outros sem palavras. Em seguida, ele pegou o formulário de inscrição e o entregou a ele. Ele explicou que o treinamento oficial começaria depois de um mês. Os vigilantes noturnos são uma organização semi-militar, portanto, todo novato precisa passar por um campo de treinamento de 1 ano antes de se juntar oficialmente a eles. Eles aprenderiam técnicas de combate, táticas de uso de armas, exploração de ruínas proibidas e muito mais. Antes do campo de treinamento, no entanto, ele só poderia ser considerado um companheiro de equipe temporário da equipe deles. Ele respondeu que era exatamente como ele esperava. Lui então informou que os colegas de equipe temporários não recebiam alimentação e moradia. Confuso, ele perguntou onde moraria durante aquele mês, e Ying colocou a mão em seu ombro, dizendo que ele poderia morar na casa dela, que era bem grande. Ela lhe garantiu que não se preocupasse, dizendo que agora ele era um deles. Ela cuidaria dele. Timidamente, ele lhe agradeceu. Mas então Kimo agarrou seu ombro, dizendo-lhe que deveriam ir, pois ele lhe mostraria o local. Ele também pediu que ele parasse de provocar o novato enquanto caminhavam pelo corredor. Kimo o chamou de lado e perguntou seriamente se ele poderia lhe pedir um favor. Kimo parou de andar, virou-se para encará-lo e perguntou se poderia morar com ele na casa dos enforcados. Ele já queria ficar lá há algum tempo. Ele ficou chocado e não sabia o que dizer. Mas então Kimo riu, dizendo-lhe que ele estava apenas brincando. Ele não deveria entrar em pânico e deveria se sentir à vontade para perguntar se ainda tinha alguma dúvida. Lin Qi sabia que Kimo estava falando sério, só que, enquanto subiam as escadas, ele perguntou a Kimo por que havia apenas 6 pessoas na noite. Kimo riu, elogiando-o por suas habilidades de observação. Ele explicou que, antes de chegar, havia pensado que os vigilantes noturnos eram uma grande organização semelhante a bases militares cheias de jatos e aviões. Eles chegaram ao telhado, onde o homem explicou que os vigilantes noturnos eram diferentes do exército. A gestão militar centralizada de que ele estava falando tinha uma falha fatal, que era a baixa eficiência de sua mobilidade. O homem lhe deu um exemplo. Se criaturas míticas fossem encontradas na cidade grande, isso levaria pelo menos 2 dias. A partir do momento em que as autoridades locais confirmassem sua presença, enviariam uma mensagem à base militar para verificação e, em seguida, despachariam o exército para iniciar a investigação. Shai percebeu que muitas pessoas poderiam morrer em 2 dias. Kimo concordou. Ele explicou que a melhor estratégia era colocar uma equipe de vigilantes noturnos em cada cidade. Dessa forma, se uma criatura mítica fosse descoberta, a equipe poderia iniciar a investigação imediatamente. A equipe 136 era a que estava estacionada na cidade. Ele entendeu que esse era o motivo pelo qual eles tinham divisões claras de trabalho. Todos eles tinham diferentes áreas de especialização. Kimo concordou, explicando que, desde o apoio à batalha até a liderança, todos se destacavam em suas próprias áreas e podiam trabalhar juntos para formar uma equipe ideal. Em caso de emergência, suas forças especiais também seriam chamadas para apoio. Além da equipe da estação na cidade, havia também 4 unidades das forças especiais. O homem o informou que, quando uma situação excedia o que os vigilantes noturnos locais conseguiam lidar, essas unidades vinham para ajudar. Acima de tudo, os vigilantes noturnos tinham 5 indivíduos cuja força estava além da humana. Quando perguntou a Kimo o que ele queria dizer com ser humano, Kimo respondeu que esses 5 eram conhecidos como os espadachins, o cavaleiro, o honrado, o vazio e o pedagogo. No dia seguinte, ele deu uma olhada no jornal,
presumindo que ele deveria estar lá. Seu choque foi palpável quando ele o viu e percebeu que Ying era de fato uma mulher rica. Então, as palavras de Ying ecoaram em sua mente, afirmando que a casa dela era bem grande. Ao pressionar o botão da campainha, o portão se abriu, revelando uma propriedade muito maior do que bastante grande, em contraste com a afirmação de Ying. Quando ele ouviu a porta, ela desceu as escadas apressadamente, assegurando-lhe que estava a caminho. Sem hesitar, ela o puxou para dentro. Questionou por que ele havia demorado tanto enquanto o arrastava para dentro. Ela explicou que a casa não havia sido arrumada naquele dia, por isso estava um pouco desarrumada, e expressou sua esperança de que ele não se importasse. Em seguida, ela declarou sua intenção de encontrar alguns chinelos para ele usar. Momentos depois, ele se viu calçando confortavelmente os chinelos fornecidos, para a alegria de Ying, que deu uma espiada, chamou Zion e desceu as escadas. Ela perguntou se Lin Qi estava presente, mas Lin Qi voltou a pergunta para ela, perguntando por que estava lá também. Ying o guiou gentilmente até o andar de cima, explicando que Zion achava difícil se adaptar à vida no dormitório e, por isso, normalmente morava com ela. Ela sugeriu que fossem para o quarto dele, sentindo-se um pouco constrangida. Ele perguntou sobre os pais dela, imaginando se a presença dele seria inconveniente. Então, com um toque de tristeza na voz, respondeu negativamente, revelando que seus pais haviam se juntado a uma equipe de exploração e desaparecido na névoa 5 anos antes. Ele ficou em silêncio, arrependido de sua pergunta. Um minuto depois, Indy abriu uma porta, declarando que era o quarto dele, que ela havia arrumado. Ela também o informou que a toalha azul e a escova de dentes estavam no banheiro, alertando para não misturá-las. Ele entrou em seu novo quarto, reconhecendo as instruções dela com um simples tudo bem. Indy o lembrou severamente de bater na porta antes de entrar no quarto de Zion ou no dela. Ela o advertiu para que não guardasse nenhuma má intenção. Flexionou os dedos como uma ameaça gentil, apontando para seus músculos. Ela o lembrou de que a ponta de lança da equipe era a força dela, e não algo com que se pudesse brincar. Ele lhe garantiu que entendia, apenas perguntando se havia papel e caneta disponíveis. Isso deixou curioso sobre sua necessidade de tê-los. Enquanto isso, no prédio onde moravam, Kim e Mui tocaram a campainha do apartamento. Sua tia atendeu a porta com alegria e, esperando Kim, perguntou se ela era a guardiã de Lin Qi, a senhora Onifan. Quando Fan perguntou sobre suas identidades, Mui respondeu que elas haviam sido enviadas pelo escritório militar e político. No entanto, Kim interrompeu seu capitão, esclarecendo a Feng que eles eram meramente responsáveis pelos recrutas que se juntavam ao exército. Isso deixou Feng perplexo com a menção de se alistar no exército. Eles entregaram o documento a Feng. Ela entrou em pânico e perguntou a eles por que Lin Qi havia subitamente decidido se alistar no exército quando ele nunca havia mencionado isso antes. No entanto, Jin lhe disse que Lin Qi realmente o havia informado. Jin explicou à mãe que Lin Qi havia conversado com ele sobre isso em segredo, dizendo que entrar para o exército era seu maior sonho. Ele disse que os problemas com seus olhos só o haviam distraído temporariamente desse sonho. Feng não conseguia acreditar. Ela achou que aquilo era totalmente inesperado e expressou sua preocupação, dizendo que Lin Qi tinha acabado de recuperar a visão e agora estava com pressa para se alistar. Ela se perguntou o que aconteceria se algo desse errado com Lin Qi. Kimo garantiu a Feng que não havia necessidade de se preocupar. Eles haviam feito um exame completo dos olhos de Lin, portanto não deveria haver complicações futuras. Em seguida, ele presenteou Fang com uma grande soma de dinheiro, explicando que era o subsídio de Lin Qi para se alistar no exército. Fang ficou surpreso com a quantia de dinheiro, mas Kim esclareceu que uma nova política havia sido introduzida recentemente para melhorar o bem-estar dos soldados. Por isso, a equipe de Lin também estava recebendo subsídios especiais. Fang fez várias perguntas a Kimmel. Se Lin Qi estaria seguro, onde as tropas estavam estacionadas, se era longe, se fazia frio lá, se era um lugar seguro, se Lin Qi poderia se adaptar ao ambiente, quanto tempo Lin Qi ficaria lá, e se ela poderia ligar para ele. Kimo garantiu que ela poderia ligar e que estava tudo bem, e perguntou a Feng se ela poderia soltar a mão dele primeiro. Mais tarde, eles saíram do prédio. Kimo informou a Lin Qi, que estava esperando do lado de fora, que aquela tinha sido uma tarefa cansativa, mais cansativo do que sair em missões. O homem relatou que Lin Qi aceitou a explicação e pegou o dinheiro. Lin Qi expressou seu alívio, mas Mui ressaltou que aquele era o salário pré-pago de Lin Qi por um ano. Ele questionou Lin Qi sobre o que ele faria se desse todo o dinheiro. Lin Qi simplesmente respondeu que daria um jeito, e que seria apenas por um ano. Mui agarrou seu ombro e sugeriu que, se ele não estivesse ocupado, poderia sempre ir ao escritório para fazer as refeições. Isso levou Lin Qi a questionar Mui sobre o fato de ele não fornecer comida e acomodações. Mu se afastou, respondendo que normalmente não o fazia, e Kimo se juntou a ele, dando adeus a Lin Qi. Quando estavam no carro,
Mu esclareceu que normalmente não forneceria comida, exceto quando estivesse cozinhando. Isso surpreendeu Lin Qi e o fez pensar por um momento. Então, eles saíram de carro, deixando-o sozinho. Ele ligou para sua tia, que lhe disse que ele deveria tê-la informado sobre sua decisão de entrar para o exército antes. Se ele realmente quisesse ir, ela não o teria impedido. Ele pediu desculpas à tia, admitindo seu erro. Mais tarde, em seu sonho, ele viu NYX do lado de fora, balançando em um balanço e cantarolando. Ela parou quando notou se aproximando e exclamou com entusiasmo que ele havia chegado. Ela levantou a mão, chamando de filho, e perguntou se ele tinha vindo vê-la. Ele afirmou, dizendo que estava na hora do remédio. Ele lhe entregou 2 comprimidos, informando a NYX que, quando ela tomasse o remédio, todos os seus filhos voltariam. Ela imediatamente jogou o remédio na boca e engoliu com alegria. Ele se sentou ao lado dela, suspirando de frustração. NYX lhe ofereceu um pouco de chá, perguntando se algo o estava incomodando. Ele aceitou o chá, reconhecendo que de fato havia algo em sua mente. Ela o informou que lhe daria um presente se fosse esse o caso, levando-o a perguntar o que era. Ela estendeu a mão dizendo que lhe daria sua pulseira para usar. No entanto, ao perceber que sua pulseira estava faltando, ela começou a procurá-la, deixando Lin Qi sem palavras. Se você gostou desse vídeo, não esqueçam de deixar seu like e comentário. Muito obrigado por chegar até aqui, e até a próxima!